Olá, vamos comentar hoje sobre associações de resistores. Essas associações que podem ser em série ou em paralelo. E quando o circuito elétrico tem associações em série e também em paralelo, denominamos de circuito elétrico de ligação mista. Estamos na apostila número 4, aula 46 e 47, associações de resistores, página 97. Então, associação em série, quais são as características desse tipo de ligação? Primeiramente, o caminho para que os portadores de carga circulem é único, então a corrente elétrica do elemento 1 é igual ao do elemento 2, que é igual ao do elemento 3. A corrente elétrica em cada resistor é a mesma da associação. E a diferença de potencial de cada elemento, temos que o total será a soma da diferença de potencial que ficou em cada elemento. Então, a tensão total é a soma das tensões em cada elemento. U é igual a 1 mais o 2 mais o 3. E a minha resistência equivalente? Lembrando que resistência equivalente é um elemento que eu coloco no lugar de outros que deverá ter a mesma função no meu circuito elétrico. Então, substituo todos esses elementos por um único elemento que me proporcionará o mesmo valor da corrente elétrica. Como que eu determino a resistência equivalente? Soma-se todos os elementos do circuito. Resistência equivalente é a soma das resistências de cada resistor. Então, por consequência, temos que a resistência elétrica equivalente é sempre maior que a de qualquer um dos resistores componentes. Associação em paralelo. O que tem de igual na associação em paralelo? Em série era a corrente elétrica, em paralelo agora é a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial em cada elemento do circuito é sempre única, é sempre a mesma. A tensão elétrica em cada resistor é a mesma da associação. E a corrente elétrica? Eu tenho a corrente total. Essa corrente total será a soma de todas as correntes elétricas constituintes da minha ligação, da minha associação. A corrente elétrica total é igual à soma das correntes em cada elemento. I é igual a I1, I2, I3, assim sucessivamente. E a resistência equivalente? A resistência equivalente, numa associação em paralelo, eu determino 1 sobre resistência equivalente. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de todos os elementos que estão associados. Característica agora do resistor equivalente em paralelo, a resistência elétrica equivalente é sempre menor que a de qualquer um dos resistores componentes. Características específicas, tá bom? Quando eu tenho associado em paralelo apenas dois elementos, eu posso também calcular a resistência equivalente dessa forma. A resistência equivalente é o produto dividido pela soma, o produto dos resistores, a multiplicação dos resistores pela soma. E também, quando minha associação é realizada com elementos que têm o mesmo valor de resistência elétrica, eu posso calcular a resistência elétrica também dessa forma. O valor do R, que é único para todos, dividido pela quantidade de resistores que estão associados. Exercício número 2. No trecho de circuito fechado, abaixo, temos dois resistores, R1 2 ohms, R2 4 ohms, associados em série, sendo o U1 30 volts da tensão medida nos terminais do primeiro resistor. Determine a corrente elétrica na associação. Lembrando que a corrente elétrica ela é única. Então, meu U1 é igual a R1 vezes I. U1 foi dado 30 volts, R1 foi dado 2 ohms. Aí eu consigo calcular, só terei o I como incógnita. Se por acaso eu quisesse usar os elementos do resistor 2, o 2 não tem, só teria o R2. Então, numa equação, teria duas incógnitas utilizando os valores de R2. Por isso que eu venho utilizar o R1. Substituindo o 230, R1, 2, isolando, o 2 está multiplicando deste lado, passa para o outro lado dividindo. 30 dividido por 2, 15 amperes é a corrente do meu circuito, corrente da minha associação. A resistência elétrica equivalente. Num circuito em série, a resistência equivalente é a soma dos elementos, 2 mais 4, 6 ohms, a resistência equivalente, 3 ohms. Item A e item B resolvidos. Item C, a tensão total na associação. Lembrando que a tensão total é o meu U1 mais o meu U2. O 2 eu não tenho, qual a outra maneira de se calcular? Então, eu pego o meu U total, é a resistência equivalente total, vezes o I. Então, vamos por aí, porque
U é o que eu quero determinar, a resistência equivalente eu tenho, o meu I total também eu tenho. Substituindo 6 vezes o 15, então deu 90 volts, tá bom? Entender, atenção, o 2 nos terminais do segundo resistor. Lembrando que o 1 mais o 2 é o meu U total. O meu U total é 90, então 30 mais o número tem que dar 90. Esse número que eu não tenho, o meu U2 vale 60. Outra maneira de calcular, vou utilizar a formulinha aqui, ó. O 2 é igual a R2 vezes 2. O meu R2, 4 ohms, o meu I é 15 amperes. 4 vezes 15, 60 volts. Duas maneiras de chegar ao mesmo resultado. Exercício número 3. Um reostato ou potenciômetro é um resistor de resistência variável e pode ser construído de forma simples, baseado no princípio de que a resistência de um fio de seção transversal constante em material homogêneo é diretamente proporcional ao seu comprimento. Ele é muito utilizado para controlar a tensão e, consequentemente, a corrente elétrica em um circuito elétrico. Os reostatos, também chamados de potenciômetros, são empregados em botões de controle de volume de aparelhos de som, intensidade luminosa de lâmpadas e velocidade de ventiladores, entre outros. Abaixo são mostradas as representações mais comuns de reostato. No nosso caso, à nossa direita. Simbologia do reostato é esse daqui. O aspecto de um reostato é esse, tudo bem? Um estudante de eletrônica necessita construir um reostato para controlar o brilho de uma lâmpada de tensão nominal 120 volts, considerando tanto a lâmpada como o reostato como elementos ômicos. Lembrando que elementos ômicos são aqueles que sofrem mudanças de tensão e corrente, no entanto, o valor da resistência permanece a mesma. E sabendo que na condição nominal, essa lâmpada opera com corrente elétrica de 1 ampere, responda como o reostato deve ser instalado. Então, o reostato deve ser instalado em série. Por que em série? Porque em série é a única maneira de se controlar, de variar a tensão e a corrente elétrica na lâmpada. O reostato deve ser ligado em série com a lâmpada, pois ao variar sua resistência, varia-se a DDP e a corrente nos terminais da lâmpada. Represente esquematicamente o reostato e a lâmpada em funcionamento, indicando a tensão e a corrente. Então, nós temos a ligação em série, o meu U total, a minha corrente elétrica, eu poderia representar aqui o da lâmpada, o do reostato também. Qual o valor da resistência elétrica da lâmpada? Foi dado a tensão nominal, foi dada a corrente que circula por ela, então R igual a U sobre I. U 120, a corrente elétrica, foi dado no enunciado, 1 ampere, a resistência da nossa lâmpada é 120 ohms. Item D. Sabendo que a tensão sobre o reostato deve variar de 0 até 3 quartos da tensão total. Então, no nosso reostato, eu tenho que ter uma tensão de 0 até 3 quartos da tensão total, que é a minha tensão nominal da lâmpada, que vale 120 volts. Entre quais valores deve variar a resistência elétrica? Então, eu tenho que até 3 quartos da tensão total. A tensão total é 120, 3 quartos, 120, 90. Quando o reostato fica com 190 volts de diferença de potencial, sobrou para a minha lâmpada 30 volts. 90 mais 30 é o 120 que está sendo fornecido. Só que a gente precisa determinar a resistência, a variação do valor da resistência do reostato, sabendo que vai de 0 até algum valor. Conforme aumenta o valor da resistência, aumenta o valor da diferença de potencial. Com a diferença de potencial mais elevada, eu tenho maior valor de resistência. Como que eu calculo a resistência? U dividido por I. Nessa situação, 90 dividido por I. Nesta mesma situação, na lâmpada, eu tenho 30 volts. Então, a resistência, o valor da resistência da lâmpada vai ser 30 dividido por I. Só que o valor da resistência da lâmpada nós temos, que é fixo, que é 120. E posso isolar o I aqui, depois substituir na linha de cima, ou eu vou somar esses dois lados da equação. Desculpa, vou dividir esses dois, esse lado por esse lado, esse por ele. Nessa divisão, o que vai acontecer? E em cima e embaixo serão cortados, ficarei como incógnito apenas R', que é a resistência do meu reostato. Cortei, então ficou 90 dividido por 30 dá 3. 120 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, o valor máximo
do meu reostato é 360 ohms e o valor mínimo é zero, tá bom? Assim, a resistência elétrica do reostato deve variar entre 0 e 360 ohms. Entre quais valores deve variar a corrente elétrica e a resistência equivalente do circuito? Então, temos que a resistência equivalente em série é a soma dos valores, então eu tenho a minha resistência da minha lâmpada vai ser sempre 120 ohms. Desculpa, a resistência equivalente é a soma do valor da resistência do reostato mais da lâmpada. A lâmpada assume o valor de zero, quando assumir o valor de zero, a minha resistência equivalente vale 120. Ou o meu reostato, também a resistência dele pode variar até 360. Então, 360 do reostato mais 120 da lâmpada, 480. Então, a resistência equivalente varia de 120, quando eu tenho um valor mínimo de resistência do reostato, até 480, quando eu tenho o valor máximo de resistência do meu reostato. E a minha corrente elétrica? Lembrando que corrente é tensão dividido pela resistência. Quando eu tenho a corrente mínima, eu tenho a resistência máxima, tem 480. O 1 não muda, vai ser sempre 120 dividido por 480, 0,25 amperes. E meu I máximo? Eu tenho I máximo quando minha resistência equivalente é mínima. Lembrando que a resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica. Se a oposição é mínima, significa que o fluxo de portadores é máximo. Então, o meu I máximo é 120 dividido por 120, caindo 1 ampere. E finalizamos, pessoal, nossa aula de associação de resistores. Faltam mais alguns exercícios que eu vou resolver na próxima videoaula. Grande abraço, até a próxima.